Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cleciane Rodrigues. Eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais e eu peço que você ajude com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Curte, comenta e compartilha para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante e possa entregar para mais pessoas e a mensagem do reino avance aqui na Terra e chegue para outras pessoas também. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar os próximos vídeos e entre no perfil para acompanhar as outras postagens da Palavra de Deus também. Vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela para caso você queira seguir e acompanhar as postagens da Palavra do Senhor por lá também. No vídeo de hoje eu vim trazer uma mensagem que se encontra lá em Lucas 13, que fala especificamente aqui, versículo 18 ao 21, que vai falar sobre as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua porta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Que fala sobre o poder discreto do reino, mas que, embora seja discreto, ele é poderoso e eficaz. Eu anotei aqui que a ação do fermento é silenciosa, não se percebe visualmente a princípio, mas seus efeitos são notáveis quando a massa cresce. O reino de Deus age de maneira discreta, silenciosa, mas poderosa, transformando corações e mentes. Os cristãos agem como agentes de transformação, mudando lentamente a sociedade a partir de dentro. Para que o reino de Deus cresça em nós, é preciso ter um coração aberto e disponível como a massa que recebe o fermento e ser dócil à ação do Espírito Santo, que é o agente da transformação. Embora o reino de Deus pareça começar pequeno, possui um poder transformador capaz de mudar a vida das pessoas e a sociedade como um todo. Jesus descreve o reino de Deus como algo que, embora no início pareça pequeno, tem um poder grande e expansivo de avançar quando a massa cresce, semelhante ao fermento quando aplicado na massa de pão. Ele age de forma discreta, mas profunda, transformando a realidade dos lugares onde ela é aplicada. Então, no início, nós não vemos nada, é pequeno comparado ao poder transformador que depois de um tempo vai aparecer. No início, nós não vemos nada, mas nós precisamos confiar no poder de Deus, confiar na Sua palavra, obedecermos às instruções dele, porque nós temos a mania de querer ver tudo para poder fazer algo, mas a fé ela exige que a gente coloque primeiro o pé e depois Deus coloca o chão, e não o inverso. E por isso Deus nos convida a confiar mais nele, obedecer quando ele pede, porque muitas vezes não vemos nada como o fermento quando é colocado. Apenas uma porçãozinha dele já leveda toda a massa, e quando cresce que nós conseguimos perceber semelhante ao reino de Deus. Nós precisamos confiar em Deus, fazer o que ele nos pede, independente de não ver nada. Nós precisamos obedecer, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Ele já viu o nosso futuro, Ele sabe que aquilo tem potencial de crescer, de avançar, chegar em mais pessoas, e o reino avance aqui na terra. O versículo 19 fala sobre o grão de mostarda que o homem semeou em sua horta. O grão de mostarda, gente, ele é bem pequenininho, mas através daquela semente pequenininha, se plantada, ela cresce e vira uma árvore. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. E algo interessante sobre a semente é que, para ela virar árvore, para que ela cresça, ela precisa escolher morrer. E aqui nos traz ensinamentos de que para nós crescermos para o reino, nós temos que estar disponíveis para morrer para a nossa carne, para o nosso querer, para os nossos sonhos, para realizar a vontade de Deus, o propósito dele para a nossa vida. É isso que separa um grão de mostarda da árvore grande que ele se tornou. Nesse processo, ele escolheu morrer para ele, para que pudesse crescer, e que através desse crescimento, aqui diz que as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Através desse crescimento, muitas outras pessoas vão se beneficiar daquilo que Deus colocou em nós, porque nada do que Deus faz na nossa vida é para parar em nós mesmos, não é para apenas nos beneficiarmos disso, mas para multiplicarmos e espalhar para outras pessoas também. Então, não espere ver algo para fazer aquilo que Deus te pediu, obedeça mesmo sem ver, e você verá grande transformação, assim como o fermento na massa de pão, que no início parece pequeno e parece que não fez diferença, mas ele faz com que o pão cresça, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia.
Onde ela chega, ela causa transformação. E para que essa transformação chegue, é preciso que você esteja disposto a morrer para você mesmo em prol das vidas que precisam ouvir a palavra de Deus, em prol dos cativos que precisam de cura e libertação. Oro para que o Espírito Santo de Deus dê força e coragem para você nesse momento, para que ele possa te forjar, para que ele te capacite para cumprir o seu propósito, que ele possa ministrar ao seu espírito qual que é o seu chamado, que ele possa te fazer perceber que tudo o que você precisa para cumprir o propósito já está em você. Você precisa apenas buscar em Deus e compreender o que você precisa fazer para multiplicar para o reino. Que ele possa ministrar ao seu coração um entendimento de coisas mais profundas e que você perceba que você não é pequeno, você é grande aos olhos de Deus. Você não é o que você faz, você não é o que você sente, o que você pensa, você é o que Deus diz sobre você na sua palavra. Ele já te vê como a pessoa que ele te chamou para se tornar, o homem de Deus, a mulher de Deus, servos do Senhor. Ele já te vê exatamente assim. Então, que Deus te faça perceber que você não é o momento que você está passando, você não é essa dificuldade, você é o que Ele diz que você é. Sua identidade é filho, filha amada de Deus. Que o Espírito Santo continue a ministrar ao seu coração essa palavra, que você tenha entendimentos mais profundos. Eu oro agora te agradecendo, Pai, porque o Senhor já ouviu a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.